Nós temos algumas pessoas, na verdade algumas, mas eu vou citar uma, nem sei se ela já chegou aqui, deixa eu ver se ela chegou aqui, não. Ainda não. Mas ela é uma MCTA. Ela vai vir aqui contar pra vocês, na verdade eu sempre cito ela em todos os grupos do MCTA. Ela fez um trabalho lindo quando ela chegou no MCTA, na verdade ela queria tirar a própria vida dela. E ela passou pelo MCTA e quando ela terminou os 6 meses, ela estava sentindo uma alegria muito grande no coração dela, por ela não ter mais aqueles pensamentos de tirar a própria vida. Ela não tinha mais a alegria de viver, ela não sabia mais. Vivian, você tá aqui, minha querida. Mas você entrou? Eu te enviei o link. Entra aqui pra você falar. E ela não tinha mais alegria de viver. E quando ela terminou o MCTA, eu me emociono até hoje quando eu lembro das palavras dela quando ela terminou o MCTA. De que ela realmente estava sentindo uma alegria, que ela nem acreditava nisso. Eu tive a honra de falar com ela essa semana. A honra. E ela tá totalmente diferente. Mas, nesses 2 anos que ela ficou longe de mim, né? Que ela saiu do MCTA, ela também procurou outros caminhos. E ela vai contar pra vocês o que aconteceu quando ela procurou outros caminhos. Onde foi que ela chegou buscando, na verdade, né? Vivian, eu vou chamar você pra vir aqui contar, tá bom? Peraí. Aqui. Oi, minha lindinha. Olá, meu amor. Boa tarde ainda pra mim. Tá dando eco ou não? Tá dando eco. Aí eu peguei o outro e botei no pause. Mas acho que eu tenho que fechar, né? A tela, deixa eu ver. Não, peraí, eu vou colocar um foninho de ouvido. Tá. Eu vou colocar o foninho de ouvido e aí não vai mais dar eco. Só um minutinho. Nossa, você falando aí, passando um filme aqui na minha cabeça. De todo. Menina, eu até hoje quando eu lembro essas palavras quando terminou o MCTA. Nossa, até hoje. Eu não cito o seu nome, mas até hoje eu falo de você no MCTA. Porque você é uma inspiração pra mim. É um exemplo da força que você tem de trabalhar com você. De nunca desistir de você. Só que eu queria que você contasse agora como foi que você chegou até a minha vida. Isso é um presentinho meu, né? Como foi que você chegou e o que você passou nesses 6 meses? Eu cheguei pra Quequeu, foi em 2022, não foi que eu? O Luiz tava um bebezinho, tinha acabado de nascer, e eu tava vivendo o grande despertar da minha vida, né? Foi naquele momento, a minha vida foi virada de cabeça para baixo, completamente, mas com um objetivo lindo que foi de me lembrar, né, de quem eu era, porque eu tinha me esquecido completamente. E vivia eu nem sabia mais quem eu era, né? Tinha me perdido completamente nas máscaras e mais máscaras que eu coloquei desde pequenininha para me encaixar, né? Para sobreviver. E cheguei para que na verdade, ela apareceu para mim, né? Eu comecei a ter eu pedi, teve uma noite que eu pedi muito, eu ainda estava grávida na época, eu ainda não tinha nem nascido, e as coisas todas acontecendo, essas questões das realidades, né? Ali eu já percebia, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo, estava tudo muito confuso para mim. Eu tinha uma base muito simples ainda sobre tudo isso, e era muito insegura, na verdade, né? Então eu não conseguia entender. E aí eu fiz um pedido, né? Eu pedi para que a verdade me fosse mostrada, que eu queria saber a verdade. Eu não entendia o que estava acontecendo com a minha vida e queria entender o que estava acontecendo e que me mostrasse a verdade. E a partir dali tudo né? Na primeira noite eu estava deitada na minha cama com a barrigona lá sozinha no apartamento, né? Na época passando pelo processo de divórcio, grávida e tal. E de noite eu me acordei e eu não via o meu quarto mais. Eu só via uma grande tela na minha frente, em que ia passando todas as histórias da minha vida e tudo que estava acontecendo por trás, eram outras realidades que estavam acontecendo ao mesmo tempo e que eu não conseguia enxergar. E ali eu comecei a ver. Só que eu fiquei perdida naquilo. Na verdade, eu entrei em pânico, né? Porque eu não sabia o que era, não sabia como fazer. E eu comecei a pedir ajuda para que chegassem as pessoas para me ajudar. E ali foram chegando vários, para cá foi um caminhozinho, porque teve que começar do comecinho. Mas eu ia pegando tão rápido que ia dando saltos, assim. Chegou primeiro uma pessoa sobre cocriação, que eu nunca tinha ouvido falar, depois chegou outra que trouxe ainda a questão de vidas passadas e tal, e foi trazendo que eu já tinha uma base, porque eu tinha vivido numa casa espírita durante um bom tempo, né? Foi que me trouxe ali uma base em relação a certas coisas.
E foi chegando, até que não chegava quando eu achava que era aquilo, dizia, mas não é isso, aí trazia outra. Aí quando eu achava que não é isso, aí trazia outra, até chegar na Kelly. Ela foi aquela que, tá, é aqui. É aqui que você fica, eu disse, ok. E aí eu comecei com o Esquema 23 na época, né, aquele curso. Eu tava já com o Luiz pequenininho. E para mim era isso, eu vivia, era amamentando, cuidando dele, buscando sobreviver, porque eu fiquei muito, muito, muito magra, né? Não sei se você lembra, era pele e osso. Pele e osso, porque eu mal conseguia me alimentar e tinha, enfim, era muita coisa, eu sentia tudo, eu via tudo, e era aquela coisa assim, uma confusão total. Mas aí eu fiz o Esquema 23, e no meio do Esquema 23 eu já comprei a leitura de alma na época, e também já vi o MCTA e treino que estava com a Karen, e disse que, eu lembro até que eu tinha, porque na época dizia que para poder fazer o MCTA, primeiro tinha que terminar o Esquema 23, e aí disse, Karen, eu ainda estou fazendo o Esquema 23, aí ela, não tem problema não, venha, entra no MCTA e vamos, você vai seguindo, vai fazer os dois juntos. E aí eu fiz primeiro a leitura de alma, e ali várias coisas já, né, já foram mostradas para a gente, né, uma para outra ali, porque a gente é um espelho lindo uma da outra. E ali eu comecei esse mergulho intenso, compreendendo que realmente estava tudo dentro de mim, que tudo aquilo estava sendo criado a partir de todas aquelas... Era uma eterna guerra interior, na verdade, né? Que formava todo aquele cenário que eu estava vendo. E eu lembro que no último dia da formatura, na verdade, né? Eram tantas lágrimas que você deixava cair, mas eram lágrimas de tanta alegria, que até hoje eu me emociono quando eu lembro disso. Exato, porque eu soube ali, depois daqueles 6 meses, que se eu não tivesse visto, né, acessado toda aquela informação, eu realmente eu provavelmente teria ido embora desse corpinho. Porque eu digo que eu estava numa programação de autodestruição, né? Era essa a palavra que vinha na minha cabeça, era uma programação de autodestruição. Então, quando terminou o curso, depois de toda aquela transformação que eu vivi, que foi muito intensa, né, muito rápido, eu vivi transformações no corpo, físicas, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, e eu cuidando do nenenzinho na época ainda, né, amamentando, e tentando entender tudo, e tentando, enfim, mas de fato, o que me levantou e o que me trouxe de volta ali foi realmente a alegria, né? Essa energia do amor e da alegria que são as minhas forças, né? Que é a força, a minha força vem disso aí, dessa energia da alegria e do amor. E aí, quando o curso finalizou, né? Naquela época, eu continuei nesse caminho, só que surgiram outras experiências na minha vida, e eu lembro claramente, e isso inclusive me trouxe muita culpa depois, porque eu lembro que aconteceu uma situação e o tempo todo a minha consciência dizia, isso é uma distração, isso é uma distração. Mas eu, com o meu espírito de aventureira, de querer viver, de querer, enfim, mergulhei, e o mergulho foi realmente muito intenso, e eu voltei para aquele lugar lá, aquele mesmo lugar da programação de autodestruição, novamente. E ali já com um meu bebê um pouquinho maior, né, e tal, mas como o meu corpo já estava muito sutil, né, eu tinha passado por todo aquele processo de sutilização durante todo o curso, né, do MCTA, e também todas as coisas que eu fazia, eu sentia, assim, com muito mais intensidade todo aquele furacão que me puxou, né, aquele mergulho que eu digo, que eu chamo de mergulho. E aí quando cai de verdade mesmo e com mais força, né? De verdade e com mais força. Então, a minha mente, ela entrou em como é que eu chamo? Ela entrou em curto-circuito. Curto-circuito, exatamente. Foi um curto-circuito intenso. Só que essa energia, né, do amor e da alegria, ela estava ali. Ela era a minha força, e tudo que eu aprendi durante o curso mesmo, e olha só que durante todo o curso do MCTA naquela época, eu mal conseguia assistir aulas, nem nada, porque eu estava com o bebê, eu assistia ao vivo com o Kelly, né, às quarta-feiras que a gente se encontrava, e eu vivia as experiências, eu vivia tudo, mas eu mal conseguia assistir os conteúdos das aulas que a Kelly deixava os PDFs, porque tem muita coisa, mas eu não conseguia, eu só vim conseguir terminar, na verdade, agora, quando eu comecei a voltar, eu comecei a pegar de novo, mas já
mesmo passando por aquilo tudo, eu já observava as grandes mudanças que já tinham acontecido, porque já não ressoava aquilo ali que estava lá, mas eu ia absorvendo o que eu podia, até eu conseguir novamente encontrar, né, esse centro, realinhar novamente, e a Kelly aparecer de novo, claro. É aí que eu queria chegar, eu queria te perguntar isso, porque você saiu do MCTA, mas você buscou outras coisas, buscou outros caminhos com muita intensidade, né? Quer dizer, você criou um outro mundo, né? Outra realidade. A pergunta é, eu me encontrava nesse mundo por esses 2 últimos anos? Muito pouco. Era quase nada, até porque, às vezes, quando aparecia alguma coisa, quando você surgia, porque, querendo ou não, havia a conexão, a gente estava, né? Você estava ali, porque eu digo, mesmo naquela coisa toda, mesmo nos momentos em que eu estava num limbo profundo, eu lá no final, eu ouvia a voz da Kelly várias vezes. Mas ela vinha e depois sumia, né? Vinha e sumia. E quando aparecia algum vídeo, eu não conseguia, doía, eu não ressoava, eu não conseguia olhar para aquelas informações e elas não, porque eu estava numa frequência completamente diferente novamente, então não batia. E eu falei pra Vivi, eu falei assim, você sabe, né, uma vez MCTA, sempre MCTA, e nunca sai do meu campo, nunca, uns MCTAs estão sempre comigo. E toda vez que eu via a Vivi no meu campo, né, durante a noite, nos trabalhos, eu ficava, Vivi, onde você tá? Você tá tão longe, Vivi, eu não tô conseguindo te alcançar, Vivi, cadê você? E ela tentava me escutar, mas ela não estava conseguindo porque ela tinha criado um outro mundo paralelo, né? Ela estava numa outra realidade, numa outra frequência, e eu estava numa outra. Então, quando ela escutava alguma coisa minha, doía, porque não ressoava, né? E eu ficava, onde você tá? Vi, onde você tá? Você tá tão longe, não consigo falar com você. Mas foram 2 anos assim, né, Vi? 2 anos, assim, 2 anos. E o que me fez voltar foi realmente porque, apesar de tudo, a consciência estava lá, né? Tinha sido feita essa reconexão. A alegria estava lá. A alegria estava lá. Estava ali. Então, eu tentava o tempo todinho. Era esse. Quando eu conseguia voltar um pouco para aquele espaço, eu ia atrás disso aí. E ali eu fui construindo o caminho de volta, né? Eu fui reconstruindo novamente o caminho de volta. E quando você se conectou com a alegria, eu apareci de novo. Quer dizer, eu já estava lá, né? Mas aí você conseguiu enxergar, né? Aí eu consegui enxergar. Na verdade, eu veio assim, né? Quando eu passei 1 ano, mais ou menos, que eu não conseguia absolutamente nada. Eu estava mergulhada mesmo. Eu tinha crises de pânico uma atrás da outra. Enfim, era muita coisa, né? Que acontecia. Sintomas físicos intensos, né? De dor, de tudo. E fibromialgia, você comentou comigo. Fibromialgia, exato. Então, tinha muita coisa. E eu fui trabalhando com o que eu tinha ali, e eu passei 1 ano nisso. E aí, quando eu consegui organizar um pouco melhor essa parte, aí me veio ali a questão, vai brincar, vai fazer algo que você ame, que vai te trazer de volta, vai te relembrar essa alegria que você é. E foi quando eu voltei a fazer as artes que eu amo, que é cantar, o canto, a dança, a música, que é a minha grande conexão, né? E aí eu comecei nesse caminho, né? E foi aí que eu comecei a me reconectar com a energia da Os nossos mundos se reencontraram. Os nossos mundos se reencontraram. E aqui estou eu novamente. Aí veio para uma próxima leitura de alma, né, Vi? A hora que ela chegou, eu já tinha visto tudo. Pois é, e foi incrível porque, mais uma vez, quando eu decidi, né, quando eu tomei a decisão que eu queria, não, agora já chega, né, basta, foi uma decisão realmente muito firme. Aqui eu estava com a agenda lotada há um tempão já, né, da leitura de alma, e eu fui ver um vídeo, e quando eu vi o vídeo, estava lá, não, ela abriu novamente vagas, e aí eu me inscrevi, e uma coisa deu errado na hora da inscrição em relação à data, mas na verdade deu tudo certo, era para a gente poder fazer a leitura de alma o quanto antes. O mais rápido possível. Porque precisava ser agora, né, ser agora, e aí que eu entrou em contato comigo, e a gente marcou já para outra semana, e mesmo assim ainda aconteceram algumas coisinhas ali, né, porque eu fiquei com muitas memórias eu até contei isso para a Kelly, eu fiquei com, eu vou chamar de trauma, mas não é, né, essa memória, né, foi tão intensa que eu fiquei com medo, com pânico de tudo que era relacionado à espiritualidade, né. E o que você iria escutar, né, você ficou com certo medo. Fiquei com medo, e o meu corpo, ele fala comigo, ele não fala, ele fala de verdade, então eu já escuto isso também, se desenvolveu ao longo do MCTA, eu comecei a realmente ouvir minhas células, comecei a compreender, elas conversam comigo, eu converso com elas e tudo, e elas estavam com medo, e aí eu tive que conversar bastante para conseguir, né, a gente fazer a leitura de alma.
E quando eu cheguei na leitura de alma, foi bem parecido igual a primeira, né? Porque quando eu cheguei na leitura de alma, a nossa conexão é tão forte, assim, que eu já tinha feito o download de todas as informações que a Kekel já ia me trazer ali, assim como aconteceu na primeira vez, né? Dessa vez aconteceu novamente, mas que eu precisava ouvir, né? Precisava que fosse ter uma confirmação, né? Daquilo que você já sabia. Daquilo tudo que eu já sabia, para poder a decisão ficar mais firme e eu começar a tomar as decisões necessárias para esse caminho agora. Mas eu tô tão feliz que você voltou. E olha, ela não só voltou, quer dizer, os nossos mundos não só se reencontraram, mas ela está de volta no MCTA. Na próxima turma, Vivi está com a gente novamente. Novamente, para as reatualizações. Nossa, agora você vai ver a diferença. Pois é, eu imagino. Né? Esse mundo aqui tá muito legal. Essa terra da quinta dimensão tá, assim, extraordinária. Eu tô tão feliz de você estar junto com a gente. Nossa, tempos de celebração agora. Tô muito feliz, viu? Imagina eu, né? Imagina eu, depois dessa viagem toda. Caramba, 2 anos. 2 anos fora de casa e agora ela tá voltando. Pois é, exato. Ai, minha querida. E eu acho que tudo isso que você comentou agora ressoa muito com a mensagem de hoje. Sim, que nós estamos a todo momento mudando o nosso mundo, mudando de realidades, e você presenciou o que é estar em uma outra realidade, né? E como é gostoso quando você se reencontra novamente e que o único caminho é a alegria, não tem outro caminho. É quando você se conecta com a alegria que você volta para casa, na verdade, né? Que lindo. Ai, gente, não, olha, essa moça realmente é uma inspiração para mim, sempre, ela sempre foi. De todos os MCTAs, eu acho que é a história mais forte que eu tenho de inspiração é você, Vi. Sempre falo de você, viu? Então eu tô muito feliz de você estar de volta com toda essa experiência, com toda essa bagagem, porque, como a gente sempre fala, nós somos inspiração, né? E você tá aqui para inspirar outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Que às vezes as pessoas falam assim, eu já fiz o autoconhecimento, eu já me despertei, né? Não preciso mais fazer nada. Vivi aqui é um exemplo pra gente de que, não, a gente tem todos os dias o vigiar e orar com a gente. Precisamos todos os dias estar atentos, né? E não nos distrairmos. O despertar, ele a gente conversou sobre isso. Eterno. Ele é eterno, ele é todos os dias, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Eu preciso estar muito centrada, né, nesse amor e nessa alegria que nós somos, para não se distrair. Não, e é uma escolha, né? E você fez essa escolha. Eu tô tão feliz que você fez essa escolha. Imagina vamos brincar, porque agora é o momento de brincar, né? Então vamos nos divertir, porque a nova terra é linda. A nova terra é linda e você já está dentro dela. Então, agora é só fluir. Vamos fluir, né? Vamos fluir. Muito obrigada por ter vindo, minha linda. Viu? Eu agradeço. Você está radiante, seu sorriso realmente contagia. Vamos fazer isso junto agora de mão dada, né? Vamos lá. Então, um beijinho. Eu amo você, viu? Amo você e até muito, muito breve. Até daqui a pouquíssimas semanas. Um beijo, minha querida. Te amo, tá? Tchau. Ai, gente, realmente me emociono com a história dela, porque eu lembro como ela chegou, eu lembro como ela saiu e teve a jornada dela, né, nesses 2 anos, e reencontrar realmente é um presente. E como ela comentou comigo na leitura de alma, né, tudo aquilo que eu tava passando nos últimos 2 anos, que não foi muito diferente do dela, né, tudo isso que eu tava passando, ela também estava passando, então nós somos uma única coisa só. E por mais que a gente às vezes derrape, por mais que a gente se afaste de novo, a alegria sempre está dentro de nós, porque esse é o nosso motivo de estar aqui. A alegria, é a alegria. Nós só manifestamos o amor através da alegria. E essa chama sempre está dentro de nós. Então, quando a gente já tem a informação e o conhecimento daquilo que nós somos, a gente derrapa, a gente se afasta às vezes, mas a gente consegue voltar, porque a gente sabe que tudo está dentro, né? Então, isso realmente me